O tema de hoje, então, é sobre você estar preparado para escutar? E aí? O grande problema nosso, o grande problema da humanidade é que a gente quer estar sempre certo. Nós nunca imaginamos estar errado. E aí, ouvir uma verdade de vez em quando é bom, é difícil, é complicado, mas é bom. Devemos? Devemos. Então, primeira coisa, quando alguém sai de sua vida, geralmente isso é uma notícia boa ou é ruim? Hã? Independente se a pessoa seja boa, seja sua amiga ou não, se ela saiu da sua vida e nunca mais apareceu, pode ter certeza que é uma coisa boa. Por quê? As pessoas passam por nossas vidas, elas entram, saem, para deixar algo. E isso é bom, porque se a gente tiver sempre a mesma amizade, sempre no mesmo meio, sempre no mesmo convívio com as mesmas pessoas, a gente não evolui. Por que a gente não evolui? Porque a gente vai estagnar, a gente vai estar feliz. É igual ficar num emprego 50 anos. Antigamente, meu avô fez isso. Meu avô entrou jovem e morreu no mesmo emprego. Hoje já não é tão normal isso. Hoje já é mais difícil acontecer. E aí, o que acontece quando você perde algo? Você vai correr atrás, você vai entender que você precisa progredir, você precisa melhorar, você precisa mudar. E isso é muito bom. Isso só acontece, como antigamente o pessoal fala, quando a água bate lá na bunda da gente. E às vezes perder um amigo, tipo, se distanciar dele, se distanciar da família, é uma forma de você evoluir. Uma forma, como eu disse no Story, é uma forma de não ser um Pikachu. O Pikachu não evolui nunca. Então, é uma forma de você evoluir, você mudar, você melhorar. Essa é a ideia. E aí, muitas vezes, o que dizemos serve apenas para alimentar o nosso ego. Então, por exemplo, eu falo alguma verdade para alguém, quer dizer, eu minto, eu falo o que a pessoa quer ouvir, porque isso vai me fazer feliz, isso vai melhorar o meu ego, vai aumentar o meu ego. Por exemplo, quando a gente fala assim, o Rio de Janeiro tem muito isso. Não, passa lá em casa, vamos tomar um café, vamos tomar um chá, vamos fazer um churrasco, vamos. Mas ninguém passa o endereço pro outro, você não sabe nem onde o outro mora. Não, beleza, depois a gente se vê. Mas nunca mais viu. Isso é uma forma da gente alimentar o nosso ego, da gente tá provando pra gente mesmo que a gente é uma pessoa boa, nós somos muito bons, somos pessoas maravilhosas, bondosas. Entretanto, esse dia nunca vai chegar. Por quê? Às vezes você conhece a pessoa da rua, do seu serviço, ela nem sabe onde você mora. Ela não tem seu telefone, mas você fala, não, passa em casa. Não passa nada. Então, a primeira dica é, a gente está sempre alimentando o nosso ego. E precisamos entender que nem sempre isso é bom. Por quê? Porque quando a gente alimenta o ego, a gente acaba achando que é melhor que o outro, achando que sabe mais, achando que as outras pessoas não importam. O que a gente precisa entender é que ninguém se importa com a gente. Essa é a verdade. Tipo assim, tô te ajudando, mas geralmente se alguém ajudar muito, um dia ele vai cobrar. Ou ajuda só para depois mostrar que conseguiu ajudar. Ou nem ajuda, ou finge que vai ajudar e não ajuda, sabe? A gente vê muito isso. Que nem esses dias uma menina passou, eu até contei para a Pri, ela passou no exame de carro, e aí ela tava passando, falou, nossa, tá mais felizona hoje, hein? Brinquei com ela, ela falou assim, Lê, eu passei no exame de carro. Eu falei, caramba, parabéns, cara, nossa, Deus parabéns e tal. Ela, cara, a menina quase chorou. Ela falou assim, Lê, ninguém me deu os parabéns. E eu virei pra ela e falei, filha, ninguém se importa com você. É difícil ouvir? Cara, dói muito, mas é a verdade. E aí, tipo, eu falei isso pra ela porque eu gostaria de ter ouvido isso. Então, hoje eu entendo que muitas coisas que eu faço para as pessoas são coisas que eu gostaria que tivessem feito comigo.
Então, eu me policio muito nesse quesito de sempre fazer para as pessoas o que eu gostaria que fizesse comigo. Às vezes até exagero, mas tô fazendo minha parte. Isso. Na verdade, a gente tem que aprender o quê? A dar valor às nossas próprias conquistas, né? A ficarmos felizes e comemorarmos, por menor que sejam as nossas conquistas. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: entrei pra faculdade, né? Passei no vestibular. Aí a pessoa fala assim: onde você vai estudar? Aí você fala o nome, às vezes, de uma faculdade paga. Aí a pessoa fala assim: é paga, né? Tipo, é só esquecer o RG lá na porta que entra. E daí se for? É uma conquista para a pessoa, independente se ela teve que passar no vestibular com 1 milhão de inscritos ou se ela vai ter que pagar a mensalidade por mês. É um desafio para ela de qualquer forma. Tem pessoas que nunca nem imaginaram que entrariam numa universidade um dia. Tem pessoas que às vezes ficam felizes só de entrar no ensino médio. Por quê? Porque às vezes não tiveram oportunidade na época correta de cursar o ensino médio. E aí entra depois de adulto. Então, assim, são pequenas conquistas que nós precisamos aprender a valorizar para nós mesmos. Então, por exemplo, eu comprei alguma coisa. Nossa, puxa vida, eu queria muito isso, que legal e tal. E se ninguém reconhecer, tá tudo certo, porque a conquista era importante só para você e não para outra pessoa. Então, para aquela pessoa que às vezes está junto com a gente, ela não sabe o quanto aquilo era importante para você. A mesma coisa acontece de conquistas pessoais. Às vezes eu vou em algum lugar, eu fico maravilhada, fico encantada, eu sou muito sinestésica, então e visual, eu adoro ver as coisas, adoro ver coisa nova, fico parecendo uma criança quando eu tô num lugar que eu gosto. E aí o que acontece? As pessoas às vezes que estão comigo não entendem e tá tudo certo. Por quê? Porque tudo isso tá ficando guardado aqui e aqui. Vai comigo, é pra mim que fica. Então, a gente tem que aprender também a ter um filtro nos nossos ouvidos para aprender a filtrar aquilo que serve e o que não serve das pessoas. E outra coisa que nem já complementando o que a Pri falou, quando você alcançar o sucesso, o que é assim, falar uma coisa para você, é quase inevitável, todos vamos alcançar o sucesso. A gente tem que acreditar nele e buscar. Lembra da parábola que eu falei lá, do monge que pediu para amarrar o cavalo e o menino não amarrou, pediu para Deus tomar conta, mas naquele momento Deus precisava da mão dele para amarrar? É isso. Você vai alcançar o sucesso se você correr atrás. Não adianta pedir para Deus, que Deus vai te dar, lógico, as ferramentas, mas ele não vai carregar você no colo. Você tem que entender que ele te deu toda a oportunidade, as ferramentas para você fazer. E aí, entender que quando você alcançar o sucesso, as pessoas irão apontar os dedos para você. E vão te julgar, que são os haters, né, que seriam. Mas eles vão julgar. Isso é fato. Se você, por exemplo, hoje, a gente está fazendo uma live, aí daqui, sei lá, 3 anos, 5 anos, vai que a gente está mega famoso. Eu sei que a gente vai ouvir, foi fácil para eles. Foi mó moleza. O pai dele é rico, a mãe dela é rica, que não sei o quê. Vão inventar um monte de teoria. São as teorias da conspiração, né? Isso é verdade, porque para as pessoas, elas não vão nunca estar felizes com o seu crescimento. As pessoas vão estar felizes quando você estiver igual ou abaixo dela. Na hora que você melhorar, vai incomodar. E uma coisa que a gente fala é assim, o nosso projeto só deu certo quando a gente incomodou. Se estiver incomodando, se as pessoas estiverem achando ruim, te criticando, é porque deu certo. Se eles estiverem dando tapinha lá, parabéns 24 horas por dia, ainda não deu certo. Tá a caminho. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a apontar o dedo lá para você, é sinal que deu super certo e você tá no caminho correto. E fiquem tranquilos que esse reconhecimento normalmente vem de fora. Dificilmente vem de dentro, dificilmente vem de quem tá do lado da gente. Então a gente sempre acaba esperando que o mais próximo olhe e fale, putz, vocês conseguiram, não sei o que e tal.
E às vezes não é assim. Então não criem expectativas, não se frustrem para esperar um elogio de quem está próximo, porque muitas vezes isso pode ser tardio ou pode até não acontecer. Então, às vezes é mais fácil uma pessoa que nunca viu a gente na vida parar para ouvir o que a gente está falando, e isso não serve só para a gente, serve para qualquer pessoa, do que a pessoa que está dentro da nossa própria casa. Então é a mesma coisa, às vezes a gente é pai, mãe, né? A gente às vezes fala pro filho, olha, é assim, 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 assim. Aí não escuta, aí às vezes uma outra pessoa desconhecida fala e ele escuta. E é assim, gente, por quê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas próprias dores. Eu vejo isso, às vezes, esses dias atrás eu tinha um colega que estava muito diferente. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, falei, poxa vida, né? Falei, a gente às vezes tá tão preocupado com as nossas dores, e aí eu tinha conquistado uma coisa e ele viu, e aí ele falou assim, ah, legal. Tipo, eu fiquei, no dia eu fiquei tão chateada, porque eu esperava tanto que ele vibrasse junto comigo, e aí depois eu fiquei pensando, fiquei purificando em mim. Por quê? Porque aquilo era um reflexo meu também, porque eu tinha criado uma expectativa que eu queria que ele vibrasse junto comigo naquele momento e aquilo não aconteceu. Então, quando não aconteceu, quem se frustrou fui eu, porque eu criei a expectativa. Então, o que acontece? Eu não julguei ele. Eu não falei assim, não, ele não presta atenção em mim, ele não tá nem aí pra nossa amizade. Eu não fiquei pensando assim, eu fiquei pensando em mim e purificando em mim. Porque lembra que eu falei? O nosso externo é um reflexo do nosso mundo interno. Então, naquele momento, o que aconteceu? Eu criei uma expectativa, eu fiz um mundo imaginário aqui dentro da minha cabeça, e como não aconteceu, eu me frustrei. Então, quando a gente começa a viver sem expectativas, sem ficar desenhando, tipo, que tem que ser daquele jeito, que só assim eu vou ser feliz, que tem que ser daquele jeitinho, a gente começa a viver melhor. Tá? Por quê? Porque aí a gente começa a ser surpreendido. E no final da live de ontem a gente começou a falar uma coisa assim, né? Se a gente sabia escutar, por exemplo, um elogio. E aí, quantos de vocês aí conseguem escutar um elogio e falar assim, obrigada, é verdade? Quando a pessoa às vezes fala assim pra você, nossa, como você tá bonito hoje, como você tá bonita. Nossa, olha o seu cabelo, como tá sedoso. O que você fez? Alguma coisa diferente? Aí você fala assim, não, é que eu lavei hoje, não tá não, é assim mesmo, tá assim todo dia. Por que será que a gente fala assim? Por que a gente não consegue falar assim, ó, nossa, Priscila, seu cabelo tá lindo hoje. Ai, obrigada, é verdade mesmo, ó, eu acho mesmo, ele tá lindo hoje. Quantos de nós conseguem fazer isso? Então. E pra tudo, né, Pri? Quando alguém fala assim, tipo, sei lá, você trocou de carro, o cara fala, nossa, tá burguês, hein, trocou de carro. Você imagina, tá com uma Bíblia lá atrás pra pagar, tem um monte de prestação. Cara, quando você faz isso... Ninguém precisa saber, gente. E você fez isso, o universo te joga lá pra baixo. A pessoa falou, carrão, Vixe, agora eu tô feliz. Cara, acabou. É isso. Você tem que estar feliz com o que você tem. E nunca se desfazer para as pessoas. Quando a pessoa fala, nossa, tá bonito, tá bonita hoje, tá bonito hoje. Imagina, são seus olhos. Não, eu sei, sou lindão. Sabe? Você precisa se amar primeiro. Ninguém vai te amar se você não se amar primeiro. Ou quando a gente ganha presente, aí a gente fala assim pra pessoa assim, ó, ai, mas não precisava. Precisa sim, gente, todo mundo gosta de ganhar presente, lógico que precisa. Quando a pessoa te dá um presente, fala, ai, muito obrigada, estou muito feliz pelo presente que você me deu. A gente não precisa ficar se fazendo de humilde, gente, até porque isso não é humildade. Isso é ser coitadinho, isso é ser vítima. A pessoa fala assim, nossa, olha como ela é humilde, que ela não queria o presente. Quem que falou que não queria o presente? Todo mundo queria presente, gente. Eu quero. Eu também quero. Então, se quiserem, fiquem à vontade para mandar presentes. Então, a gente não precisa ficar se pondo nessa coisa assim de que, ai, não, os outros deu um presente, agradeço. Olha, muito obrigado por você ter lembrado de mim, de coração. Eu agradeço o seu presente. Mas não fique preocupado e fala assim, nossa, não precisava se incomodar, você acha que foi gastar dinheiro comigo? Sim, foi gastar dinheiro com você. Porque se a pessoa te deu um presente, é que alguma coisa ela gosta em você.
Ninguém fica dando presente pra quem a gente não gosta, a não ser uns loucos que tem por aí, mas enfim, isso é a minoria ainda. Mas normalmente quando a gente ganha um presente é porque a pessoa se importa. Então simplesmente saiba agradecer e falar assim, ó, universo, eu estou aberta, pode mandar mais. Sim. E é a mesma coisa quando receber um elogio, seja pela roupa, pelo cabelo, pelo trabalho, enfim, obrigado por você ter visto. Obrigado por você ter reconhecido. Obrigada, eu também acho que tá bonito hoje meu cabelo, ou eu também acho que tá bonita a minha roupa hoje, também gostei dessa roupa. Por muitas vezes eu também já me peguei fazendo isso. Sim. Hoje, quando alguém faz algum elogio, eu sempre paro para pensar antes, o que eu vou responder? E aí eu sempre, quando eu não sei o que responder, porque às vezes eu também fico envergonhada, eu faço o quê? Eu falo assim, obrigada, e dou um sorrisinho. Por quê? Porque dependendo do dia, se a gente também às vezes tá naqueles dias que a gente não tá muito bem, sabe? E aí você recebe um elogio, tipo, fala, opa! Aí você fala, opa, eu não tava bem, como que a pessoa tá me elogiando? Então parece que as frequências começam a falar, opa, eu tava aqui embaixo, agora já tem alguém me elogiando, já tô tendo que subir. Aí dá uma balançada. Aí eu volto e falo, opa, posso receber o elogio sim. Então, quando a gente recebe um elogio, qual a sensação que você tem? O que você sente aí dentro de você? Você sente que você é merecedor daquele elogio ou você se sente culpado? Você se sente assim, não, a pessoa tá falando, mas é mentira, ela tá falando só por falar. Tipo, eu não sou assim não. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, emagreceu. Aí você fala, não emagreci não. Aí você fica na sua cabeça, nossa, ela tá falando que eu tô magra, mas ela deve estar falando isso porque ela tá tirando sarro de mim, ela deve estar falando que eu tô gorda, e ela não quis falar e deu uma indireta. Será que você fica assim, com essas dúvidas na sua cabeça, falando que você não é merecedor? E aí, se você fica dessa maneira, achando que você não é merecedor, o que acontece? Isso é sinal de que você está vibrando muito baixo. Você está vibrando numa onda de não merecimento, de descontentamento, de inferioridade. E aí não tem como chegar coisa boa para você. Por quê? Porque você lembra, eu já expliquei isso quase toda a live, eu tô explicando. Nós somos como rádios, nós temos que sintonizar na estação que a gente quer escutar a música. Se eu sintonizo numa rádio que só toca sertanejo, não tem como eu escutar rock nela. Se eu quero escutar rock, eu tenho que ir lá e pôr na rádio que toca rock. E é a mesma coisa, gente. Se eu quero vibrar, sentir amor, paz, tranquilidade, serenidade, como eu posso sentir isso se eu tô vibrando na escassez, no tédio, na tristeza, na frustração, na melancolia? Como? Como? Não tem como. Não há milagre. Então pense bem, se você sabe receber um elogio, é complicado para você receber um elogio e para dar um elogio para alguém. Você já elogiou alguém hoje? Qualquer coisa. Olha, sua sobrancelha tá bonita. Nossa, seu olho tá brilhante hoje. Qualquer coisa. Às vezes, um elogio que você dê vai mudar a vida da pessoa. E a gente tem que aprender a receber elogio. Porque se a gente recebeu, é porque essa pessoa se importa com a gente e viu algo de diferente em você hoje. Então receba e pense, por que eu tô recebendo esse elogio? Pense mesmo, fala, por quê? Putz, é verdade. Ela podia ter elogiado mais, eu acho. Tem que pensar assim, sempre pra cima, sempre mais. Outra coisa que é, assim, essencial, que é uma verdade absoluta. Ter dinheiro faz você se conhecer de verdade. Por quê? Ele garante oportunidades ilimitadas para você. Ele abre portas infinitas. E uma frase que um professor meu no mestrado deu é: dê poder às pessoas e você vai conhecê-las. Então, quando as pessoas falam que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não presta, não é ele. Somos nós, seres humanos, que não estamos preparados para ter o dinheiro. Então, a gente tem que aprender a dominar ele, não ele dominar a gente. Pega a tesoura aí pra mim. Por exemplo, tirar tá fazendo barulho. Essa tesoura, ela é boa ou ela é má? O que vocês acham? Escrevam aí pra mim. O
que vocês acham que ela é? Ela é boa ou ela é má? Escrevam para mim no chat. O que vocês acham? O que essa tesoura é? Se ela pode ser considerada boa ou má. E aí, o que vocês acham que a tesoura é? E lembre-se, não tem certo ou errado, vai ter o que você entende agora. E aí o que você vai entender depois, ou vai continuar entendendo a mesma coisa. Você não, uma coisa que a gente fala é que a gente nunca está errado. A gente está enxergando algo de uma forma diferente. E aí, o que eu quero falar com vocês com essa metáfora da tesoura? Essa tesoura, ela é ótima. Por quê? Porque eu posso cortar papel, posso cortar plástico, posso cortar uma série de coisas. Ela pode me ajudar a abrir embalagens, ela pode me ajudar a abrir um monte de coisas. Enfim, ela também serve para eu me cortar. Ela também serve para que eu possa ferir outra pessoa. E aí a questão é a tesoura que é má? Ou sou eu que estou usando a tesoura da forma inadequada? E aí? Então, o dinheiro é como a tesoura. Ele serve para eu ter um mundo de infinitas possibilidades, sejam elas boas ou ruins. Quem dá o significado para ele é quem usa. Então, a tesoura é maravilhosa, ela facilita a minha vida numa série de coisas. Só que se eu não souber usar, eu também posso me machucar e machucar outra pessoa. Então, nada é ruim nessa vida e nada é 100% bom e nada é 100% ruim. O que acontece é que existem significados e interpretações e o sentido que cada um dá para as coisas. Então, é isso que a gente precisa ficar atento, que não existe nada ruim e nada bom. Existe o significado que cada um dá e que cada um vai fazer. A tesoura sozinha não faz nada. Do mesmo jeito que o dinheiro, que uma arma de fogo, que uma faca. Essas coisas não fazem nada sozinho. Quem faz são as pessoas que estão com elas. Então, isso a gente precisa desmistificar, que a gente escuta muito que o dinheiro é perdição do mundo, que o dinheiro só traz infelicidade. Não, não é o dinheiro. São as pessoas que fazem isso. E aí é questão de caráter, de postura, de ética, de moral, de espírito. Enfim, aí é a história de vida de cada um. Sim. Então, a gente tem que entender que nós estamos à disposição do universo para uma série de coisas. E pode vir muitas coisas dependendo daquilo que a gente se permitir. E continuando nessa ideia, para a gente conhecer uma pessoa, ou para nós nos conhecermos, é só a gente ter poder. Se a gente estiver no topo, a gente vai saber, ou alguém que você conhece estiver no topo, você vai conhecer a pessoa. Hoje ela é uma pessoa maravilhosa, ela tá igual a você, tá no mesmo patamar. Se ela subir um pouquinho, tem gente que subir quase nem sobe, só dá um pulinho só e volta pro mesmo lugar, já muda. Por quê? Ela não tá preparada. E aí, assim, é o cargo que ela conseguiu que fez isso? É a empresa que ela mudou que fez isso? É o dinheiro que ela recebeu a mais que fez isso? Não. Isso estava dentro dela. Não está fora. É igual a gente fala, tudo que a gente fala não está fora da gente, está dentro. Qualquer coisa que você vê de errado não está fora, está dentro. Se você... a gente pensa muito assim, se eu vejo algo numa pessoa que me incomoda, que faz eu ficar com raiva dela ter feito algo, ter feito aquilo para mim ou para outra pessoa, hoje eu entendo que aquilo fez parte de mim um dia ou faz parte de mim ainda. E aí eu preciso curar isso, eu preciso entender por que isso me incomoda. O que acontece comigo que isso me incomoda? Por exemplo, sei lá, eu vi uma pessoa brigando com a outra, xingando alguém.
E aí, nossa, aquilo me incomoda, as pessoas que estão perto acham ruim e tal, mas aquilo me incomoda muito, 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 muito. Beleza. E aí eu vou entender o que é. Até que eu descubro que, sei lá, um dia, quando eu tava na escola, na quinta série, alguém me xingou assim. Ou eu ia pra rua e a molecada me xingava. E aquilo ficou guardado. E aí quando eu vejo isso em alguém, vejo outra pessoa fazendo, pô, dá um... eu tenho um gatilho. E aí esse gatilho faz com que eu me sinta mal. Faz com que eu sinta raiva. E aí é algo interno meu. Que eu preciso curar. Para ele não acabar indo pro externo. E aí essas coisas acabam não aparecendo mais. Eu acabo não vendo, depois que eu consigo tirar isso de mim, eu acabo não vendo mais. Acabo não tendo problemas com isso. E um negócio que é legal é, a felicidade vai e vem. Sobre a felicidade é fantástico. Ela vai e vem. Então, a felicidade nunca é eterna. A gente tem lampejos de alegria, lampejos de felicidade. Então, esses momentos felizes a gente tem que aproveitar ao máximo, porque eles são efêmeros, eles vão e voltam, eles são instantâneos. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente fala, se eu comprar uma casa naquele lugar eu vou ser feliz. Se eu tiver um cachorro, sei lá, um dog alemão, vou ser feliz. Se eu for assistir um jogo da Champions League, uma final ao vivo, eu vou ser feliz. Não, você estará feliz naquele momento. Na hora que sair dali, tudo volta ao normal. Você comprou uma casa, você está feliz por 1, 2, 3 meses, até, sei lá, até cair uma goteira, até entupir uma privada, você já não está mais feliz 100%. Então a felicidade são momentos. E o que acontece? Muitas pessoas acabam tendo depressão, por quê? Porque elas acreditam que no passado elas foram felizes e hoje elas não são. Então elas querem ter algo que elas não têm mais. Por exemplo, eu morei com os meus pais numa casa assim, assim, lá eu era feliz. Agora eu me mudei com os meus pais, moro nessa casa eu não sou feliz. Queria voltar para aquela casa. Isso é uma visão que você tem de mundo hoje. Às vezes, se você morasse hoje naquela casa, seria diferente. Por quê? Eram os momentos, às vezes a moeda era outra. É como se você sentiu, por exemplo, seu pai ou sua mãe moía café. Aí você sente o cheiro de café e lembra, nossa, aquela época eu era feliz. Não, você estava feliz naquele momento, porque os sentimentos eram outros. Mas tudo vai vir e vai voltar. Então, a pessoa, quando ela tem depressão, é isso, ela procura algo de bom que ela teve no passado, ela quer trazer para hoje. Mas ela não consegue. Por quê? Como eu digo em toda live, o passado não existe mais e o futuro é incerto. A gente tem o presente, né, Pri? Isso, a gente tem que amar a jornada e não só o resultado. Se a gente fica esperando só o resultado, pode ser que a gente se frustre. E aí, por quê? Porque a gente não viu como foi a jornada. Então, às vezes, a gente quer comprar alguma coisa ou quer conquistar algo pessoal e aí a gente só fica focado nisso, só que esquece das pequenas conquistas que vem no meio do caminho. É como se fosse assim, eu quero juntar R$1 milhão. Só que para chegar no 1 milhão, eu preciso ter R$1 primeiro. R$1 tá dentro de 1 milhão. Então eu preciso agradecer por aquele R$1 que tá vindo, por aqueles R$2, R$10, R$100, R$1.000. Porque todos eles fazem parte de 1 milhão. Então a gente tem que olhar as pequenas conquistas dentro da jornada e não só o resultado final. Porque senão fica muito vago e aí a gente não consegue ter foco para poder ficar assim, satisfeito. Vai parecer que foi muito fugaz, né? Então a gente precisa ter esse olhar durante toda a jornada e aproveitar o caminho. Então é a mesma coisa, a pessoa às vezes fala assim, não, vou guardar todo o meu dinheiro, não vou sair, não vou fazer nada porque eu quero comprar um carro. Poxa vida, tem que ter um equilíbrio, gente. Não dá pra ser nem 100 nem 0. Não dá pra ser nem 8 nem 80. Tem que ser 50-50.
Por quê? Porque você tem que aprender a curtir um pouquinho a vida, a poupar outro pouquinho. E uma coisa de cada vez, senão as coisas ficam muito sofridas, muito difícil, muito pesado. E aí, quando você conquista, você vai falar assim, conquistei, e agora? O que eu faço? Né? Nem sabe o que fazer. Exatamente. E você tem que entender que a gente sempre vai desejar mais e mais. Isso é normal do ser humano. A gente vai estar feliz hoje com uma conquista, amanhã tem outra conquista, feliz de novo. Isso é normal. Então, você tem que criar o hábito de sentir feliz por cada conquista. Como a gente disse na outra live, quando cada produto que a gente vende no Mercado Livre, da nossa lojinha no Mercado Livre, cada produto que a gente vende, a gente vibra como se tivesse vendido 50, 100, como se tivesse vendido 10 mil reais. Por quê? O universo precisa entender que a gente está feliz com aquilo. E aí vai trazer mais e mais. Não é, vende mais um, tá lá, empacota. Não. Ou toda vendi vez que só fala, um. nossa, vendi só um. Não, pô, vendi mais um, caramba. E aí sempre que a gente fala, sempre o outro grita, a gente vendeu. E é assim, você tem que entender que é desse jeito. Quando a gente foi uma vez numa palestra do Godry, e o negócio que ele falou eu achei fantástico, e assim, parece mentira, parece loucura, mas eu lembro todo dia quando eu acordo. Ele fala assim, quando você levanta, tem duas formas de você levantar. Ou você acordou e levanta, tipo, puta, tem que trabalhar, que droga. Vamos pra luta. Vamos pra guerra. Sabe? Desanimado, nossa, mais um dia tem que trabalhar, putz. Ou você pode levantar, mais um dia, vamos trabalhar, é hoje. Vamos rapidão se trocar, todo feliz. Tem duas formas de enxergar sempre a mesma estrada, ela vai ter duas formas de ser enxergada. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, essa garrafa, ou ela tá quase vazia, ou ela tá quase cheia. Se você enxergar ela quase vazia, nossa, tá acabando, tá quase vazia. Não, tá quase cheia, tomei um pouco, ainda tem bastante. Então, a gente tem que começar a enxergar esse outro lado bom, porque eles existem. A gente que às vezes quer se vitimizar. A Pri gosta de falar muito isso, da gente pensar que se a gente for vítima, tá sendo melhor, ou as pessoas vão gostar mais da gente por ser vítima. Não, ninguém vai gostar mais de você por você ser vítima. As pessoas vão gostar com a mesma intensidade. Se elas gostam de você, é porque você é. Toda pessoa que se faz de vítima, que se faz de coitadinho, tem um ganho secundário. Aí eu acho que talvez esse seja até o tema de amanhã. Qual o ganho secundário que você tem sendo vítima, né? Será que você é uma vítima ou será que você é dono da sua própria história? Isso também tem muito a ver relacionado com os nossos traços de caracteres. Alguns traços têm mais facilidades para se manter num papel de vítima, outros um pouco menos, mas se eles estiverem na dor e não no recurso, também tem possibilidade de estarem sendo vítimas. Então, às vezes a gente fala assim, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, nossa, coitado, nada dá certo para ele. Por que será, gente? Por que será? Por que será? Né? Então, aí existem outras coisas que eu não vou falar agora para eu poder falar amanhã, mas existe quebra de hierarquia, quando eu tenho dó de alguém, enfim. Aí tem uma série de coisas que dá pra gente falar amanhã sobre isso. Sim. E outra, você tem o poder de construir sua própria sorte e destino. É complicado ouvir isso, mas você é o dono do seu destino, você é o dono da sua sorte. A gente não deve usar a religião, não deve usar Deus como uma muleta. Deus vai me dar isso, só vou conseguir se Deus quiser. Cara, Deus sempre quer que você consiga, sempre. Não tem, não, Deus não quis. Deus sempre quer. É você que tem que estar preparado para receber. E o mais legal dessa live de hoje
O que é? É a live que a gente fala a verdade, fala o que você não quer ouvir. E aí é a live que tem menos pessoas. E entraram várias pessoas e foram saindo. Por quê? A verdade dói. Eu já ouvi isso uma vez e comecei a pensar isso. A verdade dói. Mas ela tem que ser dita. Por quê? Senão você não amadurece, você não cresce, você não muda, você não evolui, você não sai do lugar. Você vai ser sempre a mesma pessoa. Com os mesmos hábitos, com a mesma quantidade de dinheiro, com o mesmo carro, com o mesmo problema, com o mesmo cachorro, com o mesmo gato, com a mesma tartaruga que não corre. E aí, o que acontece? É complicado a gente ouvir a verdade. E aí, na hora que o pessoal começou a sair, eu nem falei, mas com certeza a Priscila deve saber. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Tá dando certo. O que a gente tá falando tá tocando lá no coraçãozinho. E essa é a ideia. Se fosse pra gente chegar aqui e ficar passando a mão na cabeça das pessoas, cara, não é mundo de Alice, né? Quando o cliente vem pra terapia, a gente já fala na primeira sessão, né? Ele tem que sair do papel de vítima para ele poder sair da dor que ele está, ou ele vai permanecer na dor dele. Não adianta ele vir pro terapeuta achando que o terapeuta vai falar, nossa, é verdade mesmo, eu te compreendo, o mundo é cruel mesmo, vamos chorar junto. Você tá certo. Porque não é assim que acontece. É lógico que existem formas e formas da gente fazer isso, né, gente? Uma coisa é a gente começar a despejar na pessoa um monte de crenças minhas, coisas minhas particulares, e querer que a pessoa seja do jeito que eu acho que tem que ser, e outra ou ser estúpida com ela, e outra é falar as coisas com jeitinho, né? Então sempre tem um jeitinho correto para falar as coisas. Então também tem um monte de gente que quer falar a verdade para os outros, mas fala um monte de verdade que é as verdades dela. E aí também não vale, né? Então a gente só tem que colher pra gente aquilo que a gente sabe que ressoou aqui, que doeu. Às vezes alguém te fala alguma coisa, você fala, poxa vida, tá incomodando, tá doendo, aí é meu. A pessoa falou, tipo, não doeu, não incomodou, é dela. Ela que fica com o problema dela, não você. Então a gente precisa saber também, por isso que eu falei que a gente tem que ter um filtro nos ouvidos, para saber o que a gente vai ouvir e vai permitir que entre aqui na nossa mente e o que não vai entrar, porque a gente vai voltar. Isso, tem que ter um ouvido seletivo. E aí eu escuto muito isso assim, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, Lê, você ouviu? Ouviu o que falou pra você? Eu não, falou comigo. Por quê? Não é pra mim. E às vezes as pessoas falam coisa pra outra pessoa, eu falo, caramba, eu me incomodo. Por que eu me incomodei? Porque aquilo me tocou. Agora, às vezes, a pessoa fala coisas pra mim, cara, de verdade, eu tenho ouvido seletivo. Não ouço. Se aquilo não fizer um bem pra mim, ou se não me importar, eu não ouvi. Não vou ouvir. E assim, é de mim, eu acho. Sempre foi assim, eu não escuto. Agora, quando me incomoda, hoje eu sei que às vezes eu ouço coisas que não era pra eu ouvir. Por quê? Porque me incomoda dentro de mim. Então eu tenho que purificar isso, eu tenho que ver por que eu sinto, por que eu não gosto, por que me chateia. Mas a gente tem que aprender a ter ouvido seletivo. A pessoa falou, sei lá, falou alguma coisa de você e, cara, você sabe que é mentira ou que não é você. Ah, beleza. Isso Filé. mesmo, ó, olha lá, ó. Bateu, doeu, pega que é teu. Aquele ditado, se a carapuça serviu, é tua, enfim. Assim, não dá pra ser 100% assim, não dá pra ser 0 também, mas é verdade, gente. Se tá doendo, é porque tem algo aqui dentro que precisa ser curado, que precisa ser visto. E aí, lembrem-se, não é, muitas vezes, às vezes isso que dói, não é porque a gente tem consciência do que tá doendo, às vezes são coisas inconscientes. Lembrem-se que nós trabalhamos com 90%
10% da nossa capacidade de consciência. Aliás, a gente trabalha com 10% da capacidade de consciência. O resto é a atividade inconsciente. Então, por muitas vezes, nós temos algo que às vezes ressoa na gente, que dói, e a gente não sabe de onde vem. E, importante, a gente nem precisa saber de onde vem, a gente só precisa purificar. Purificar, vai limpando, e a divindade, Deus, vai limpando e vai fazendo essas memórias irem embora. Então, são memórias que são como fosse programas de computadores que são instalados na nossa mente e que sobrecarregam o nosso sistema. E aí, a partir da purificação, a gente vai passando um antivírus aqui dentro da gente e os vírus vão indo embora. E a gente não precisa saber de onde ele veio, a gente só precisa purificar. A gente não precisa achar quem é o culpado, porque não existe culpado. Existe responsabilidade. Eu assumo que a responsabilidade é minha e purifico em mim. Não fico preocupada em purificar lá no outro que eu não gosto, lá no outro que me falou essas coisas, entende? Então eu purifico em mim e aí as coisas vão purificando. Algo perguntou. Gostaria de sugestão de coisas que ouvimos e incomoda. O que podemos fazer? Então, ó, o GAI a gente pode purificar. E uma coisa que eu sempre recomendo que é praticar o Ho'oponopono. Eu vou fazer um dos dias só falando sobre o Ho'oponopono, tá? O Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana. Vou falar rapidamente aqui que a gente basicamente é a repetição de 4 frases ou 2 ou 1 ou quantas você sentir no coração. Mas aí eu vou fazer um dia só para explicar isso. Que é sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. São essas frases que estão aqui, ó, na parede. Tem até o quadrinho aqui também, ó. Acho que para vocês, não sei se vai aparecer certo aí na tela. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Já nas últimas versões a gente fala que já pode falar só eu te amo, sou grato, ou sinto muito, me perdoe, o que você sentir no seu coração. Então a gente passa o tempo todo falando isso. Por quê? Porque essas memórias vão limpando, essas frases vão limpando essas memórias ocultas que a gente tem. E aí as coisas vão fluindo, o caminho vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquilo. Mas a gente vai fazer um dia só para eu falar do Ho'oponopono, que tem muita coisa. E uma live também a gente nem consegue. Mas eu consigo pelo menos planificar um pouco mais, explicar para vocês de onde veio, o que é o Ho'oponopono, o que são as memórias, por que a gente tem que purificar na gente e não no outro. Então a gente consegue dar uma... Ah, não tá espelhado, né? Espelhado. Isso, mas sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Lá no canal do YouTube, no Casal Terapeuta, tem uma playlist só de Ho'oponopono. Tem alguns vídeos que eu já gravei explicando lá sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica de cura havaiana. Não tem nada a ver com religião, nada, absolutamente nada. Então, se qualquer religião que você for, você pode praticar. Por quê? Porque são palavras de amor, gente. O Ho'oponopono é amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então não tem maldade nenhuma, não tem nada de feitiçaria, nada de bruxaria, nada de nada, tá? É só amor. A gente vai pedindo para que a divindade faça o papel que ela faça com que as memórias sejam limpas através da divindade. Sempre que a gente falar em divindade, a gente tá falando de Deus ou de quem é que você acredite, tá? Então, vamos encerrando, né, Lê? Que já estamos quase dando 1 hora de novo. E amanhã, então, a gente vai falar qual é o seu ganho secundário em se fazer de vítima. E o ganho secundário para muitas outras coisas. Por exemplo, digamos que a Pri me maltratasse 24 horas. E ainda assim eu tô casado com ela. O que eu ganho com isso? Por que eu ainda tô casado? Todo mundo tem um ganho secundário em qualquer coisa, seja ela boa ou ruim. Por que será que uma esposa que apanha do marido continua casada com ele? Então, esse é o ganho secundário. Ela tem algum motivo. Por que o fumante não larga o cigarro? Por que o gordinho não para de comer? É bom, né? Por que o marido ou a esposa não para de trair? O namorado ou a namorada? E aí, então, a gente vai falar isso amanhã. E amanhã a gente vai estar em um outro cenário, um lugar bem legal. A gente vai estar postando durante o dia. Acompanhe os stories amanhã, muitas novidades. Acredito que vocês vão gostar.
Lindo, maravilhoso lugar. E aí nos encontramos então amanhã às 21h01 de um novo lugar, uma live especial, o 8º dia nosso. Então, falando qual o seu ganho secundário. Já alcançamos o primeiro 1/3 da nossa jornada. Então, eu sei que tem gente que tá desde o primeiro dia da jornada com a gente fica super feliz, porque eu tenho certeza absoluta que a evolução de todas as pessoas que estão participando é absurda. Tá bom? E continuem com a gente, continuem ligados e mandem dúvida. A gente fique à vontade para mandar dúvida no direct, chamar a gente. Tem um link lá do WhatsApp também no nosso Instagram. Entre lá, cliquem lá, enviem perguntando. Falar, Priscila, eu queria entender mais sobre isso, que nem a Olga perguntou agora, sobre como purificar essas coisas que doem na gente. Mandem perguntas e aí, se vocês mandam com antecedência, a gente consegue se programar também para ir montando os temas. Amanhã, na verdade, era para eu falar sobre minimalismo, mas como surgiu, eu senti de falar sobre ganho secundário, a gente vai trocar, vou falar sobre ganho secundário e depois eu vou falar como conhecendo minimalismo, como ser minimalista em tudo na nossa vida, em tudo, seja em bens materiais ou emocionais. Tchau, gente! Namastê. Um beijo, até amanhã. Fiquem com Deus.